Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade à série de pregações que começou na semana passada, com o título Teologia Pactual Batista. E especificamente hoje nós trataremos do tema do batismo. O título da pregação de hoje é Batismo muito mais que um mergulho. Eu usarei 4 textos, 3 em Mateus, 1 em Romanos, e eu peço que você abra o primeiro deles, Mateus 16, versículo 19. Quero fazer menção a um autor e pastor batista, o Bob Jameson, mais especificamente 2 livros dele, Batismo, Porta de Entrada para a Membresia da Igreja e Entendendo o Batismo, porque muito do trabalho do Bob Jameson eu utilizei para construir o conteúdo daquilo que vamos tratar hoje. Eu quero fazer menção a isso. O primeiro texto é em Mateus 16, versículo 19. Teremos mais 2 textos em Mateus, depois um em Romanos. Você acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Mateus 16, 19 diz assim: Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. O segundo texto, em Mateus mesmo, é no capítulo 18, versículos 18 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: Em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que estás no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O último texto em Mateus está no capítulo 28, versos 18 a 20. Acompanhem comigo. 28, 18 a 20. Diz assim a Escritura: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E o último deles está lá em Romanos 6, versos 1 a 4. Romanos 6, versos 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, aqui está o teu povo, aqui está a tua palavra aberta. Nos ilumine, Senhor, e nos ajude a compreender mais essa ordenança tão fundamental e bíblica que é o batismo. Que nisso, Senhor, edifique a tua igreja e para a tua glória. No nome de Jesus. Amém. Eu não sei se eu deveria fazer isso, mas eu fiz. Eu digitei no YouTube: práticas mais estranhas de batismo em igrejas. E o resultado foi centenas de vídeos com as mais variadas bizarrices. Tem hora que não dá nem para acreditar as coisas que são feitas em nome de Deus por aí. Uma ordenança tão fundamental na Escritura ser tratada de modo tão banal hoje em dia. Mas não se engane. Igrejas malucas, essas bizarrices acontecem por aí em locais que a gente tem acesso por meio de vídeos ou por meio de notícias, mas muitos contextos mais tradicionais, a gente
vê um esvaziamento e desinteresse pelo entendimento da doutrina e a prática correta do batismo. É comum ver pessoas tratando o batismo como um mero mergulho, uma formalidade, uma tradição humana. Tem gente que se batiza e não está nem aí para o significado do ato. Vivem como se não tivessem descido as águas. Aquilo não tem um efeito prático na vida deles. Às vezes os pais levam seus filhos a se batizarem, tentando garantir a salvação deles, ou fazendo com que um menino fique na igreja. Pastores batizam pessoas por aí visando contabilizar números, fazer seu nome grande, fazer a sua igreja conhecida, entre muitas outras coisas. A realidade é mais triste do que parece, e a gente precisa estar consciente disso. Por que falar do batismo é tão importante assim então, Jonatas? A resposta começa em Jesus. Ele exemplificou o batismo no início do seu ministério e ordenou que o batismo fosse algo feito pelos crentes dentro da igreja. Além disso, as igrejas do Novo Testamento obedeceram essa ordem do Senhor e batizaram os crentes como os discípulos de Jesus. A tradição reformada, por exemplo, tem insistido em falar das marcas bíblicas da igreja, que envolve pregação da palavra, correta administração das ordenanças, batismo e ceia e disciplina eclesiástica. Aprender mais sobre o batismo, então, é algo fundamental para a igreja, sim. E é por isso que hoje veremos, através desses 4 textos que embasarão o nosso entendimento da Escritura, e aquilo que a Escritura tem a nos falar sobre batismo. Continuaremos a ver mais sobre o Deus de aliança, que nos deu essa ordenança, e buscou retratar vividamente a união do crente com Cristo e com o povo de Cristo através do batismo. Esse é o nosso resumo de hoje. Nós vamos continuar aprendendo sobre o Deus de aliança, que nos deu esta ordenança e que buscou retratar a união do crente com Cristo e com o povo de Cristo através do batismo. Mas antes de ir para os pontos dessa pregação, eu quero traçar alguns pontos importantes na leitura dos textos que a gente acabou de fazer. Começando por Mateus 16, 19 e 18 a 20. Eu quero que fique destacado as chaves do reino e o ligar e desligar na terra e no céu, nesses 2 textos que lemos. Vamos começar com eles porque aqui tem um aspecto essencial para o entendimento da doutrina. Mateus 16 é onde Jesus dá as chaves do reino primeiro aos apóstolos, na figura de Pedro, e depois às igrejas locais. Lembre que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Foi aquele grupo, bem como os discípulos que foram feitos a partir dali, que se desencadearam na igreja, como a gente vê no fluxo ali da escritura dos evangelhos e Atos. O texto descreve que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e que ela carrega, portanto, a autoridade do próprio Cristo. Essas chaves do reino aqui servem para fazer o que Mateus 18 também enfatiza: ligar na terra o que está ligado no céu e desligar na terra o que está desligado no céu. Significa que as igrejas reunidas, os apóstolos naquela oportunidade, e as igrejas reunidas têm autoridade. E essa autoridade que a igreja tem, dada pelo próprio Cristo, envolve, por exemplo, tornar pública uma declaração ou um veredito em nome de Jesus. As chaves do reino carregam a autoridade do próprio Cristo. Isso é dado não a cristãos individuais, mas é dado às igrejas reunidas. Isso é muito importante. Quando Mateus 18, 20 fala, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, note bem que Jesus não está falando com grupos pequenos aqui, com cristãos individuais. A sua presença não é uma experiência mística ou uma condição circunstancial. Se você ler atentamente e atentar para o contexto, verá que Jesus diz que a sua autoridade celestial pertence, acompanha o povo reunido, as igrejas reunidas. E no contexto de Mateus 18, elas devem exercer também a disciplina. Mateus 18 está falando como um irmão deve ser corrigido, um entendimento sobre disciplina, e essa é
uma função da igreja também. A igreja é uma reunião regular de pelo menos 2 ou 3 pessoas que juntas testemunham o nome de Cristo, e Cristo está presente em tais encontros para autorizá-los a falar em seu nome. É isso que o texto está dizendo. Continuando, Mateus 28, 18 a 20, eu quero que a gente preste bastante atenção para o sentido da grande comissão e da ordem que está escrita ali, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, Jesus enfatiza antes que Ele é o único com toda autoridade no céu, na terra. Logo depois Ele autoriza os seus discípulos a fazerem outros discípulos, a batizarem em nome do Pai, em seu próprio nome, em nome do Espírito. E então Ele diz que depois de fazer isso, eles têm que ensinar esses novos discípulos a guardar tudo que Jesus ordenou. Isso é cumprido no ministério de ensino constante da igreja local. Jesus também reafirma a sua presença autoritativa nesse texto e diz aos seus, e diz à sua igreja: eu estou com vocês. Somente hoje, somente amanhã? Não, todos os dias e para sempre. Mateus 28 contém muito das estipulações, das autorizações que Jesus faz em Mateus 16 e 18. Quem então tem autoridade para batizar seguindo esses textos? São aqueles que pregam, que fazem discípulos, que batizam em nome da Trindade, que discipulam e que carregam a autoridade do próprio Cristo. Naquele contexto imediato, os discípulos, e de uma forma muito maior, a igreja. Segundo a grande comissão, é o povo de Deus que tem essa autoridade. Esse é o padrão normativo do Novo Testamento. As igrejas reunidas têm autoridade para batizar e registrar na terra pelo reino dos céus. E o último texto, Romanos 6, 1 a 4. Eu quero que a gente enfatize a lógica que Paulo trouxe e explicou aqui em Romanos 6, versos 1 a 4. Note, em Romanos 6, Paulo está respondendo uma objeção de que ao pregar a justificação baseada somente na graça gratuita de Deus, ele estaria encorajando as pessoas a pecar. Então, o que ele faz para responder essa objeção? Ele traz a imagem do batismo. Com o fim de quê? Com o fim de mostrar que os crentes foram identificados e unidos com Cristo. Cristo foi morto, sepultado e ressuscitado. Na representação do batismo que Paulo evoca, ele diz que os crentes passaram por essas mesmas coisas também, de forma representativa. Como eles podem viver no pecado? Eles estão mortos para o velho homem. Eles foram imersos em Cristo e devem viver em novidade de vida para a glória de Deus. A fé, segundo Paulo aqui nesse texto, nos une a Cristo para que possamos experimentar todos os benefícios da sua morte e ressurreição, e o batismo simboliza essa união. É como se houvesse uma representação dramática de uma realidade espiritual. E Paulo usa dessa imagem para mostrar que pregar a justificação somente na graça não deve encorajar ninguém a pecar. Pelo contrário, deve estimular o verdadeiro crente a andar em novidade de vida, já que a ressurreição simbólica do batismo significa essa vida. Eu estou trazendo pontos e coisas para a gente dar ênfase aqui nesses textos, porque são esses entendimentos que vão embasar o que nós vamos tratar a respeito do batismo. E a partir dessas verdades bíblicas nós veremos que Deus é um Deus de aliança e nos deu o batismo para retratar a união com Cristo e com o seu povo. Eu vou trabalhar essa pregação em 3 partes, que são 3 perguntas. A primeira parte delas é: o que é o batismo? E aí eu quero trazer a definição que o Bob Jameson traz de batismo, que contempla bem o significado de batismo no Novo Testamento, em todas ali as epístolas, em Atos e nos Evangelhos. Ele diz o seguinte: batismo é um ato de uma igreja afirmar e representar a união de um crente com Cristo, imergindo-o em água.
e o ato de um crente se comprometer publicamente com Cristo e com o seu povo, unindo assim um crente à igreja e o distinguindo do mundo. Perceba que essa definição ela traz duas grandes partes, e eu quero trabalhar essas duas grandes partes de modo separado para fins didáticos para a gente. A primeira parte diz que o batismo é um ato da igreja. A igreja afirma e representa a união de um crente com Cristo imergindo em água. O batismo, então, é um ato da igreja. Essa é a primeira coisa. Ninguém batiza a si mesmo. No batismo há sempre duas partes envolvidas, quem batiza e quem é batizado. Então, por esse entendimento, nós entendemos que batismo é um ato da igreja, mesmo que seja feito por só um representante, por só um celebrante, mas aquela pessoa está representando toda a igreja. E segundo o texto que nós vimos, a autoridade do próprio Cristo é dada à igreja, logo é o grupo de cristãos que se reúne como igreja que faz o batismo. Mas o que a igreja declara quando realiza um batismo? O que ela faz exatamente? Ela afirma a profissão de fé de um crente em Cristo. Ela afirma que alguém que diz estar unido a Cristo em sua morte e ressurreição, tanto quanto podem discernir, de fato está. O que a igreja faz no batismo é estabelecer um selo público e visível de uma realidade espiritual invisível, seguindo muito a lógica de Romanos 6, 1 a 4, que Paulo traz. O batismo representa dramaticamente a união do crente com Cristo e todos os benefícios que o crente tem a partir dessa união. E como a igreja faz isso? Imergindo um crente em água. Aqui eu não quero entrar tanto na questão da quantidade de água, mas eu quero destacar que nós entendemos que a forma comunica alguma coisa. E nós entendemos que a imersão, como fazemos em nossa igreja, é o modo normativo do Novo Testamento de tratar o batismo. A quantidade de água não é para nós a questão mais fundamental, mas ela é importante, porque aplica melhor o texto e a realidade bíblica. A palavra grega baptizo, que significa batismo, significa mergulhar, imergir alguém em água. Envolve uma submersão completa. E o Novo Testamento retrata consistentemente o batismo como imersão, nós entendemos assim. A imersão dramatiza melhor os atos de morte, sepultamento e ressurreição de um crente com Cristo. E ao imergir alguém em água, a igreja está declarando isso. E isso é muito importante, sim. O batismo é um ato da igreja. O batismo é um ato da igreja. Essa é a coisa que eu quero que fique para você. Mas a definição também traz uma segunda parte. Ela diz que o batismo também é um ato do crente. O crente está declarando alguma coisa. Mas o que ele está declarando exatamente? Com o batismo, um crente expressa o compromisso com Cristo e com o povo de Cristo. E isso envolve união e distinção. É o primeiro ato público da fé de alguém que recebe a Cristo como Senhor e Salvador. Envolve o compromisso com Cristo, porque ele está afirmando no seu batismo a submissão a Cristo para toda a vida. Ele está declarando para todo mundo, eu não pertenço mais a mim mesmo. E se você é um cristão, você precisa saber que Jesus não possui discípulos secretos. Jesus requer de seus seguidores que todos possam vê-los. Que todos possam ver o testemunho deles. Perceba, olha a riqueza que há nisso. Jesus não nos deixou. Jesus não deixou com que a nossa coragem, com que a nossa criatividade resolvessem o modo como você se declararia como cristão. Ele mostrou como devemos fazê-lo. Professe a fé em Cristo, se incline para trás e prenda a respiração, você vai ser mergulhado. Ele não falou assim, não, eu vou dar a eles um jeito
que eles podem resolver com a criatividade deles, de como eles devem testemunhar que são cristãos. Jesus não fez isso. Ele disse, vocês precisam testemunhar, e eu vou dar uma ordenança, batismo. Mas o batismo também é um compromisso do crente com o povo de Cristo. Revela também a união do crente com o povo de Cristo. Por quê? Porque confiar em Jesus é unir-se à companhia de todos que confiam em Jesus. Receber Jesus é receber seu povo. Unir-se a Jesus é unir-se ao povo de Jesus. E como um crente faz isso? Se submetendo à ordem de Cristo, se submetendo à igreja. E porque o batismo identifica alguém como cristão, ele introduz essa pessoa na companhia do povo de Cristo. O povo da nova aliança de Cristo sobre a terra, a igreja. Batismo é um ato da igreja, batismo é um ato do crente. Ele revela compromisso com a igreja de Cristo e compromisso com Cristo. Ele revela união com o povo de Cristo e união com a igreja e com Cristo propriamente dito. Essas duas coisas são importantes quando a gente responde à pergunta, o que é o batismo? Eu quero trazer duas aplicações. A primeira é que o batismo não salva. Mas isso também pode ser falado de modo pejorativo por muitos aí. Ah, mas o batismo não salva, né? Eu estou falando aqui, o batismo não salva. Perceba, o ato físico do batismo não salva. Nós somos salvos pela confiança na morte e ressurreição de Jesus. O batismo representa essas realidades espirituais, mas não as produz. Porém, se você foi salvo, Cristo ordena que você seja batizado. Não é porque não seja necessário para a salvação que alguém não pode não se batizar. Se você afirma ser salvo, o batismo é sim uma prova necessária daquilo que você confessa com a sua boca. Então as pessoas que falam assim, mas o batismo não salva. Tá, mas ele nunca intentou fazer isso. Ele é uma ordenança que expressa na prática o que você confessou com a boca. Foi Cristo que mandou a gente fazer assim. A segunda aplicação é que batismo não é uma mera tradição humana e nós não o podemos tratar assim. Não é algo que a igreja inventou, não é algo que nós cristãos inventamos e simplesmente fazemos porque gostamos de fazer. É uma ordenança de Cristo para nós, para todos os crentes em todos os lugares e em todos os tempos. Então, mas batismo é só uma tradição humana. Não é, não. É algo que Cristo ordenou, que Cristo fez e que Cristo deu à sua igreja. E nós precisamos entender isso e levar essa verdade em consideração quando tratamos do tema, o que é o batismo. Essa foi a nossa primeira parte. O que é o batismo? Nós vimos essas verdades expressas na palavra do Senhor. É um ato da igreja, é um ato do crente, revela compromisso com Cristo, união com Cristo, revela compromisso com o povo de Cristo, união à igreja que é o povo de Cristo, e nos traz essas verdades importantes. Agora nós podemos prosseguir. Segunda parte, quem deve ser batizado? Essa é a nossa segunda parte. E a resposta simples que eu vou trazer aqui é todo cristão, sem exceções, sem casos especiais. O batismo é uma ordenança bíblica para todos os crentes. Eu não vou ler, mas eu quero citar os textos de Atos 2:38, Atos 2:41, Atos 8:36, 37, Romanos 6:3, Gálatas 3:27, Colossenses 2:12. Todos esses textos e muitos outros que revelam que o batismo é uma ordenança bíblica e é para todo crente. Mas vamos olhar, por exemplo, a lógica que Jesus faz na grande comissão em Mateus 28. Ele dá uma comissão aos seus discípulos, à sua igreja, e essa comissão envolve seguir alguns passos. O primeiro é fazer discípulos. Mas como que uma igreja faz discípulos? Como? Seguindo a lógica de Mateus 28. Pregando o evangelho. E quando as pessoas responderem com fé à pregação do evangelho, o que a igreja faz? Batiza. Depois disso a igreja parou? Não. Ela ensina aqueles novos discípulos a guardarem tudo o que Jesus ordenou. Só por aqui dá para ver como é claro que na Escritura receber o Evangelho e ser batizado andam de mãos dadas. Essa é a lógica de Cristo para os seus discípulos, essa é a lógica de Cristo para a sua igreja. Essa é a lógica do entendimento da grande comissão.
Mas batismo não é só uma ordenança bíblica, no sentido de ordem, de dever. Ele também traz benefícios ao crente. Um dos benefícios que ele traz é que confessar a fé fortalece a fé. Confessar a fé fortalece a fé. Isso envolve entender que a fé em Cristo Jesus, que um crente declara, deve redefinir toda a sua vida. Seu passado, presente, futuro, quem é sua família, quem tem a sua maior fidelidade. Se você mantém a fé privada, ela murcha e morre. Não é assim que o Senhor intentou que fosse a fé dos seus discípulos. Ela precisa ser confessada. E confessar a fé fortalece a fé. Esse é um benefício. Um outro benefício é que o batismo apresenta uma possível oportunidade para a evangelização. Porque ele retrata as realidades do Evangelho. Se as pessoas não sabem o que é batismo, use o Evangelho para explicar. Se elas não entendem o Evangelho, use o batismo para ilustrar. É morte, sepultamento e ressurreição com Cristo para novidade de vida. Nós podemos fazer uso desse benefício que o batismo também traz a nós. Mais uma vez, a conclusão: quem deve ser batizado é todo cristão, sem exceções. Todo cristão que confessou publicamente a sua fé é ordenado a ser batizado. Mas aí tem sempre aquela pessoa, né, que faz aquela pergunta: ué, Jonatas, mas os bebês não confessaram a fé e tem igreja que batiza, pode isso? Tem sempre aquela pessoa que vai perguntar isso, já que eu falei que todo cristão que confessou a fé publicamente deve ser batizado. E eu preciso tratar desse tema. E eu quero tratar isso como uma forma de aplicação sobre o batismo infantil. Existem igrejas que realizam isso, nós entendemos que isso não é a melhor forma de aplicar a realidade bíblica, e eu quero trabalhar um pouco aqui da teologia pactual batista que embasa o nosso entendimento, ok? Primeiro eu quero que você saiba distinguir que pedobatismo é a posição em prol do batismo infantil, e que credobatismo é a posição em prol do batismo de crentes professos. É aquilo que nós entendemos. E durante a maior parte da igreja, pelo menos alguns têm realizado o batizado de crianças. E as igrejas têm feito isso por diversos motivos. Por exemplo, os católicos romanos e alguns outros creem que o batismo realmente transmite graça salvífica àquele que é batizado e o une ao corpo espiritual de Cristo. O ato é eficaz por si mesmo, então. A criança que recebe não precisa exercer fé ou consentimento para que o batismo cumpra a sua função, e por isso eles fazem. A gente entende que isso não é compatível com o Evangelho. Luteranos, seguindo o próprio Lutero, também realizam isso e dizem que eles entendem que as crianças batizadas realmente têm fé. Elas pertencem, elas têm o reino dos céus. Eles entendem assim e por isso que eles batizam. Mas então por que um número tão grande daqueles que são batizados quando bebês nunca mostram evidências da fé? O que acontece com a fé deles quando eles crescem? A gente entende que isso não é compatível com a Escritura. Mas entre os evangélicos, os cristãos na tradição reformada, especificamente os nossos irmãos presbiterianos, entendem e oferecem o argumento mais forte para o batismo de infantes, que se concentra na relação entre as alianças de Deus e os seus sinais da aliança. Eu quero tratar isso aqui com muito cuidado. Tem heróis meus, presbiterianos, pessoas que eu admiro, homens que eu leio constantemente, que eu me aproveito daquilo que eles escrevem, que eles cooperam para a Igreja de Cristo, eles são bênção. Mas eu, como um batista reformado, entendo diferente dele a respeito do batismo. E nós, como a Igreja Batista Reformada, também precisamos aprender a entender melhor essas realidades. E é por isso que eu estou tratando desse tema. Eles concentram o seu argumento nas relações entre as alianças de Deus e seus sinais da aliança. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso. Mas note primeiro que não é porque o batista reformado, e o batista reformado recebe essa acusação, não é porque ele não faz o batismo infantil que ele não está embasado na teologia da aliança.
Ambos, presbiterianos e batistas reformados, entendem o conceito de aliança como estrutura arquitetônica da Bíblia. Ambos entendem corretamente que o relacionamento de Deus com os homens sempre se dá por meio de aliança. Que alianças frequentemente vêm com seus sinais, e esses sinais representam os termos e os benefícios que o próprio Deus propôs. Batistas e presbiterianos reformados entendem também que o Antigo e o Novo Testamento têm só um plano de salvação. E que todos que são salvos pertencem a um único e verdadeiro povo. Deus não tem dois povos por aí, não. Essa aliança tem a sua primeira expressão no Éden, aquilo que a gente entende como aliança da graça, no qual todos os crentes estão incluídos ao longo da história. Começa no Éden, com a promessa em Gênesis 3,15, e tem seu cumprimento maior, o seu clímax em Cristo. E eles também geralmente argumentam que cada uma das alianças de Deus com o seu povo no Antigo Testamento são expressão, administração da única aliança da graça que Deus tem. Porém, os presbiterianos e batistas reformados divergem quanto à continuidade e descontinuidade da relação e dos sinais da aliança do Antigo para o Novo Testamento. E é justamente esse entendimento que faz com que a compreensão de batismo de um e de outro seja diferente. O que os presbiterianos os pés dos batistas reformados vão dizer então? E aqui eu peguei os melhores expoentes. Eu não peguei o pior para falar sobre a realidade, não. Eu peguei eles falando deles mesmos. Eu vi até vídeos do Augusto Nicodemos. Pedobatistas reformados, os nossos irmãos presbiterianos entendem, argumentam, que assim como Deus estendeu a sua promessa da aliança com Abraão no AT, no Antigo Testamento, e, portanto, o sinal da aliança também, que era a circuncisão, para o seu povo e para os filhos infantes, assim também Deus estende a sua promessa na nova aliança, e se ele estende a promessa, ele também estende o sinal da promessa, que é o batismo, para os crentes e seus filhos. Assim, dizemos que presbiterianos admitem mais continuidade no entendimento da antiga e nova aliança. Eles acreditam que, da mesma forma que a circuncisão era o sinal da aliança e marcava o povo de Deus no passado, e era estendido a todos, o batismo, que é o sinal da nova aliança, também deve ser praticado por todos, adultos e crianças. Esse é o entendimento. Batistas reformados vão compreender de outra forma. O nosso entendimento é que há mais descontinuidade nesse processo, na relação de antiga e nova aliança. E eu quero resumir o nosso entendimento em 5 pontos. O primeiro é que entendemos que o batismo é um sinal da união do crente com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Mas os infantes, os recém-nascidos, as crianças, não estão unidos a Cristo dessa forma. Todas as pessoas, mesmo aquelas nascidas de pais cristãos, devem receber a Cristo pela fé para se unirem a Ele mediante o Espírito. Sendo assim, entendemos que os pedobatistas aplicam o sinal da união com Cristo no Novo Testamento àqueles que não estão unidos a Cristo. E isso separa o sinal da realidade que o sinal expressa. Nós entendemos que o batismo retrata a união de um crente com Cristo e com o povo de Cristo, e que essa união só pode ser feita após pública profissão de fé. Sendo assim, se você não tem essa profissão pública de fé, você não pode ser unido a Cristo mediante o novo sinal da aliança. Os presbiterianos, nossos irmãos pedobatistas, vão entender de outra forma. O segundo ponto é que nós entendemos que a prática, note, a prática, talvez eles façam distinções em sua mente, em sua teologia, mas que a prática do pedobatismo confunde o ser nascido de pais cristãos com o novo nascimento mediante o Espírito, e isso gera confusão. Antigamente, se você nascesse numa família de Israel, você seria circuncidado. Você receberia o sinal da aliança de Israel com Deus e carregaria esse sinal para o resto da vida. Quer você queira, quer não. Todo menino seria circuncidado. Mas na nova aliança não é assim.
Para receber o sinal da aliança, do batismo, a pessoa precisa nascer de novo mediante o Espírito. Não basta só nascer em uma família. Você precisa ter o seu coração regenerado. E o coração regenerado gera profissão pública de fé, que leva ao batismo. 3. Entendemos que o pé do batismo assume erroneamente que Deus está formando o seu povo da nova aliança do mesmo modo que ele formou o seu povo na antiga aliança. Esse é um entendimento batista reformado. Sob a antiga aliança, Deus formou o seu povo pela descendência familiar e a circuncisão faria com que os descendentes de Abraão fossem um povo étnico identificável e distinto do mundo. Sob a nova aliança, Deus forma o seu povo reunido de todas as nações, mediante a palavra e Espírito. E como sabemos, a Escritura declara que nem todo aquele que é circuncidado na carne é de fato circuncidado no coração. Porque no final das contas, o povo de Deus precisa mesmo é de um transplante cardíaco. O povo de Deus precisa que se troque o coração de pedra pelo coração de carne. Esse é o entendimento de Ezequiel 36, Jeremias 31 também. E foi isso que Deus prometeu fazer na nova aliança. A nova aliança opera pelo novo nascimento, então. Portanto, o seu sinal só deve ser dado àqueles que dão evidência do novo nascimento a partir da profissão de fé em Cristo. 4. Entendemos que o pé do batismo coloca pessoas na igreja antes delas estarem unidas em Cristo. Isso faz com que na membresia da igreja haja quem não professou a fé em Cristo. E aqui temos também um outro distintivo batista, que é a membresia regenerada. Nosso entendimento é que aqueles que fazem parte da membresia da igreja, e membresia e batismo estão intimamente relacionados. Aqueles que fazem parte da membresia da igreja são aqueles que foram regenerados. E como a gente sabe disso, que eles foram regenerados? Pela profissão pública de fé. Ah, mas então você consegue ver o coração da pessoa quando ela é regenerada? Óbvio que não, né? Óbvio que não. Mas a forma que o Senhor Jesus Cristo instituiu para que nós detectemos alguém como uma pessoa regenerada é a profissão, aquilo que ela confessa com a boca e vive com a vida. Então, nós entendemos que para estar na membresia da igreja, um crente precisa ser regenerado. E aí um exemplo que eu trago aqui, que o Bob Jameson levanta em um de seus livros, é que é muito mais traumático, e ele já viu isso acontecer. Excomungar um rapaz de 19 anos que foi batizado quando era um bebê e agora está pecando sem se arrepender, do que simplesmente esperar para batizar um jovem até que ele professe a fé em Cristo e tenha convicção daquilo que ele está fazendo. Por último, nós entendemos que o pé do batismo desfaz duas diferenças cruciais entre batismo e circuncisão. O argumento, nossos irmãos presbiterianos, consiste em uma forte analogia entre batismo e circuncisão. Mas nós entendemos que eles desfazem duas distinções importantes. Quais? A circuncisão, no Antigo Testamento, tinha a função de distinguir o povo de Deus como a entidade étnica. E ela cumpria a sua finalidade independente se a pessoa circuncidada era ou não de coração. Ele era distinguido. Ela também funcionava para distinguir, separar um israelita como consagrado a Deus, como pertencente à nação escolhida pelo próprio Deus. A circuncisão, então, consagrava essa pessoa quanto ao seu status e exigia a consagração do coração. Entendemos que o batismo afirma que a consagração do coração já ocorreu em Cristo e testifica que essa pessoa nasceu de novo. Para o batista reformado, a circuncisão é cumprida na nova aliança pelo modo como o batismo retrata a circuncisão do coração. Se a circuncisão dizia a Israel, vocês são um povo separado, vocês precisam nascer de novo, o batismo diz para os crentes, essa pessoa já nasceu de novo. E nós entendemos desse modo. A aplicação com que eu fecho, a quarta aplicação desse sermão que eu fecho, essa explanação sobre
a teologia pactual batista e como os batistas reformados entendem a relação das alianças e seus sinais para aplicar ao batismo, é que todo cristão precisa saber lidar bem com continuidades e descontinuidades da Bíblia. Batizar infantes é reivindicar a continuidade onde a nova aliança insiste na descontinuidade. Por isso, entendemos que batismo infantil não é o que a Bíblia quer dizer por batismo. Por mais plausível, por mais forte que seja o argumento pactual dos pedobatistas, nós entendemos que ele não se adequa às Escrituras em seu ensino, e as razões resumidas foram essas que eu expus aqui. Não quer dizer que não são nossos irmãos, não quer dizer que a gente vai chegar para eles e falar assim, agora eu tenho os argumentos. Argumento número 1. Vocês desfazem a distinção circuncisão e batismo. Não é isso. A gente está aprendendo algo mais sobre a nossa teologia. Nós estamos aprofundando o entendimento teológico que embasa a nossa prática. A convicção que nós temos da própria Escritura. Não é para sair por aí, jogando na cara, envergonhando, ironizando os nossos irmãos. É para que você entenda mais porque você faz parte dessa igreja, por exemplo. A última parte do sermão. Terceira. Responde a pergunta, por que o batismo é necessário para a membresia da igreja? E tudo que eu falei anteriormente embasa essa terceira parte. O conceito de batismo e membresia na igreja estão intimamente relacionados. Nós não podemos deixar com que as coisas corram separadas. E é muito fácil não dar tanta importância à teologia da igreja, à doutrina da igreja. É algo que atualmente não tem se dado tanta relevância em muitos contextos, mas nós não podemos seguir por essa linha. Batismo e membresia da igreja, batismo e igreja estão intimamente relacionados, e eu quero apresentar 5 motivos que demonstram que a Bíblia faz do batismo um requisito para a membresia da igreja. Esses 5 motivos aprofundam e esclarecem as distinções que nós temos feito aqui. 1. Batismo é onde a fé se torna pública. A vida do cristão é uma vida de testemunho público de Cristo. Mateus 10, 32 e 33, por exemplo, vai nos dizer isso. E no batismo nós declaramos essa lealdade. Nos distinguimos do mundo, nos identificamos com Cristo e com o povo de Cristo. É onde a fé invisível se torna visível. Essa é a semente a partir da qual todas as outras razões a respeito da membresia crescem. Antigamente, até hoje mesmo, em países de alta perseguição, quando um crente é batizado, sabe o que ele está recebendo para ele? Perseguição. Muito provavelmente morte. Dificuldades, problemas. Por quê? Porque ele está se identificando com Cristo. Porque ele está dizendo para o mundo todo aquilo que ele creu no coração. É onde a fé se torna pública. Segundo, batismo é um sinal de juramento inicial da nova aliança. Da mesma forma que na antiga aliança tinha o seu sinal de juramento, que era a circuncisão, a nova aliança também tem um sinal de juramento. Na verdade, 2 nós vamos ver isso. Mas um deles é o batismo. Por isso, no batismo, nós rogamos a Deus que nos aceite conforme os termos da sua própria aliança. E nos comprometemos a cumprir pela graça tudo que a nova aliança exige de nós. Assim como um soldado não pode pegar as armas e lutar até que tenha jurado fidelidade ao seu país, você também não pode entrar na comunhão da nova aliança até que tenha feito o juramento da aliança. Nós entendemos isso. Batismo também é o passaporte 3. Batismo é o passaporte do reino e a cerimônia de juramento do cidadão do reino. Relembre, quando Jesus inaugurou o reino dos céus na terra, ele estabeleceu a igreja como uma embaixada desse reino. Nós vimos aqui que Jesus deu à igreja as chaves do reino, para que ela tenha autoridade, para que ela identifique os cidadãos do reino no meio do mundo. E afirme as profissões de fé daqueles que confessam a fé em Cristo. Esse é o entendimento que nós vimos de Mateus 16 e 18. O meio inicial da igreja fazer essa identificação do reino é profissão de fé e batismo. Está lá em Mateus 28. Portanto, o batismo é como se fosse uma espécie de passaporte do reino.
É onde a igreja reconhece e afirma a cidadania de um crente. O Bob Jameson traz a seguinte imagem: batismo é a camisa do time do cristianismo. Uma igreja não está autorizada a reconhecer alguém como membro do time de Jesus até que essa pessoa seja vista com a camisa do time. Quarto, batismo é um sinal efetivo de membresia da igreja. Isso é a influência dos 3 pontos anteriores. Porque o batismo cria a realidade eclesiástica para a qual ele aponta. Um cristão pertencendo à igreja local e a igreja local afirmando a profissão de fé de um cristão e unindo a sua membresia. Se a membresia fosse uma casa, o batismo seria a porta da frente. E para o novo convertido, esse é o modo que o Novo Testamento traz, e que você deve se unir a uma igreja. Toda a narrativa de Atos, todos os relatos daquelas pregações, conversões, e a igreja sendo formada, nos embasa nesse ponto, por exemplo. Quinto e último, a ceia do Senhor é outro sinal efetivo de membresia da igreja. Lembra que eu falei que a nova aliança tem 2 sinais? Um deles é o batismo e o outro é a ceia do Senhor. Se o batismo é o sinal de juramento inicial, o segundo é a ceia do Senhor. E o que é a ceia? É o sinal de juramento sendo renovado. Quando nós participamos da ceia do Senhor, e nós vamos fazer isso hoje, igreja, nós renovamos o compromisso com Cristo e com a sua aliança. Nós somos relembrados do Evangelho. E nós realizamos isso como igreja. Não é algo que você faz sozinho, não é algo que você faz na sua casa, sozinho no seu quarto, falando: nossa, eu estou sentindo que eu sou tão igreja aqui, eu comigo mesmo. Não é assim. É um privilégio da igreja reunida. No mesmo ato que confessamos a Jesus como nosso Salvador, confessamos também uns aos outros que somos irmãos e irmãs em Cristo, feitos assim pelo poder do Senhor. E a participação da ceia como igreja só pode acontecer se você já foi unido a Cristo e ao povo de Cristo pelo batismo. Essa é a relação dos 2 sinais na nova aliança. Só quem é chamado a essa mesa é quem já declarou publicamente a fé em Cristo e que dessa forma foi unida à igreja. É por isso que quando o pastor ou outro oficial da igreja está celebrando a ceia do Senhor, ele diz assim: se você foi batizado, pós-profissão de fé, se você declarou publicamente a sua fé, se você está em comunhão com os seus irmãos, com a sua igreja, você também é convidado a essa mesa. Quem não fez isso ainda, não tem como a gente detectar, não tem como a gente saber. Novamente, Jonas, você está vendo o coração da pessoa? Quer dizer então que você ganhou óculos para você ver o interior de cada... Não, mas essa é a forma com que a Escritura diz que nós devemos tratar as coisas. Isso também nos protege de muitos erros. Conclusão. Sem o batismo, a membresia da igreja não existe. Batismo e ceia confirmam a relação de aliança que é a membresia da igreja. Quando o conceito de membresia de uma igreja não está firmemente integrado com as suas ordenanças, as nossas ideias do assunto tendem a se tornar antibíblicas. Batismo, ceia, membresia e igreja está tudo relacionado. Minha última aplicação é respondendo a seguinte pergunta: mas isso não exclui cristãos verdadeiros da membresia? Tá, você falou tudo isso aí, isso não exclui cristão verdadeiro de dentro da membresia da igreja? E muitos cristãos pensam que uma igreja nunca deveria excluir alguém da membresia que confiam ser cristã. Isso é quase que precisamente correto. Mas o problema dessa pergunta é que batismo se enquadra em como a igreja sabe que alguém é cristão e, portanto, é um fator necessário, sim. Não é algo suficiente para a salvação de um indivíduo, mas é um fator necessário para sabermos que ele foi realmente salvo por Cristo. Jesus não deu à igreja nenhuma autoridade para afirmar a fé de alguém até que essa fé seja professada publicamente no batismo. Um teólogo batista chamado John Dagg,
teólogo do século XIX, importante teólogo, diz o seguinte: como a profissão de fé é necessária para a membresia da igreja, assim o batismo também é a designada cerimônia de profissão de fé. A profissão de fé é a substância e o batismo é a forma, mas o mandamento de Cristo requer forma, bem como a substância. A membresia da igreja é impedida, negada aos pedobatistas, não porque eles carecem da substância de uma profissão de fé credível, mas que eles carecem da sua forma, a forma como a Escritura ordenou. Se é incômodo excluir ou não admitir na membresia um cristão fiel, piedoso e pedobatista, nós devemos entender que é muito mais incômodo rever a função que Cristo atribuiu ao batismo, tornar um de seus mandamentos algo opcional e minar a autoridade que ele deu à igreja. Esse é o nosso entendimento. Claro que essas coisas precisam ser tratadas com bastante sensibilidade e cuidado, mas esse é o embasamento para o nosso entendimento. Por fim, lembre que o batismo marca o povo de Deus com o sinal do Evangelho. Relembre tudo que a gente falou aqui. O batismo suscita o compromisso público, a união de um crente com Cristo, com a igreja de Cristo. Ele mostra que Deus é um Deus de aliança. E Ele nos deu um sinal visível para expressar isso. Ele nos deu outro sinal visível para expressar isso. O batismo dramatiza o Evangelho bem diante dos nossos olhos. Ele nos lembra constantemente daquele que se batizou e disse: convém que se cumpra toda a justiça. Ele nos faz recordar que em Cristo somos chamados à novidade de vida também. Por tudo isso, por tudo que foi falado, ele é tão importante. O batismo é muito mais que um mergulho e faz bem a igreja aprender essas verdades. Vamos orar. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos pelo privilégio da igreja reunida. Nós te louvamos porque a igreja não é uma invenção humana, mas é algo que o Senhor cria. O Senhor faz isso através do sacrifício de Cristo, da redenção pelo sangue de Cristo, que nos chama e que nos une ao próprio Cristo e ao povo dele. Obrigado por esse momento. Nos ajude a aprender, nos ajude a entender, nos ajude a aplicar as verdades da Tua palavra ao coração. Nos ajude a entender mais sobre a nossa própria teologia, sobre aquilo que é distintivo da nossa teologia, sobre aquilo que professamos, que cremos. Nos ajude a entender mais sobre batismo, sobre membresia da igreja, sobre ceia do Senhor, sobre a doutrina da igreja em si. Não deixe com que levemos essas coisas em menor consideração ou relevância. Nos dê também, Pai, amor, graça, sensibilidade, para lidar uns com os outros e com outros irmãos de outras denominações. Obrigado por esse momento, obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor edifique a Tua igreja apesar de mim e que glórias sejam dadas somente ao Seu nome. Amém.